Aula de número 2, para a gente seguir nesse processo de definir melhor as nossas metas e fazer com que as nossas realizações sejam viáveis e que a gente possa fazer acontecer aquilo que a gente quer para a nossa vida. Então, a quem já esteve aqui na aula da semana passada, viu os 2 primeiros itens que estão em amarelo, que são por que nós não conseguimos, motivos dados por vocês, né, que vocês mandaram na ficha de inscrição, a maioria dos motivos pelos quais vocês não conseguem cumprir as metas que traçam, e a gente ensinou como definir. Então, se você ainda não viu o link da primeira aula, assiste ela para depois assistir essa daqui e fazer as lições de casa em sequência. Então, hoje nós temos cada coisa em seu lugar, traçando a sua rota, tem um planner e o checklist da meta, para que a gente possa continuar sabendo que o nosso caminho é aquele que a gente vai conquistar o que a gente deseja. Então, mais uma vez, quem sou eu? Eu sou a Lia Savariz, palestrante, especialista em comportamento humano e saúde da mulher. Há 10 anos atuo na transformação da vida de mulheres através do autoconhecimento, unindo corpo, mente e alma. E a gente vai falar também um pouco sobre isso na aula de hoje. Então, eu fui nadadora da Seleção Brasileira, tenho formação em Educação Física, 2 formações de coach, trabalho como professora de inteligência emocional e palestrante. 41 anos, 2 filhos, 10 anos de projeto, e mais de 20 mil vidas impactadas nas redes sociais e pelo mundo afora. Então, na semana passada, falamos os itens que a gente precisava saber para que as nossas metas fossem, de fato, traçadas, né? Então, a gente viu se a meta era específica, se ela era mensurável, se ela era alcançável, realista, e o prazo, se era viável de ser realizado. Então, hoje, isso aqui eu escrevi, né, o que seria a lição de casa de vocês para fazer, a meta de vocês, eu escrevi o que era relacionado à minha meta. Então, na minha meta, o que eu escrevi? O que seria alcançado? Estar em plena saúde física, espiritual e mental no início de 2024. Implementar rotinas saudáveis de exercício, alimentação, estudo, meditação e bem-estar. Então, essa era a minha resposta para a primeira pergunta, se a meta era alcançável, né? Quais os indicadores do progresso da minha meta? Me manter cumprindo as metas diárias e semanais, acompanhamento por fotos para avaliar se está acontecendo alguma transformação no meu corpo ou não. Lembrando que eu não estipulei meta de peso, então não tem na minha meta, eu tenho que emagrecer X quilos, eu quero olhar para mim e me sentir bem com aquilo que eu estou vendo. A meta traçada é alcançável? Sim. O que eu preciso? Nutricionista, academia, piscina para fazer a minha natação, compras saudáveis e a minha determinação. Tenho todos os recursos para a minha meta? Ela é realista? Os recursos que eu não tenho, eu estou adquirindo e estou em contato com a resolução deles. Ela é realista? É possível e só depende do meu empenho e dedicação. Qual é o prazo que eu tenho? 4 meses, então eu estipulei de agosto a dezembro, né, até 31 de dezembro. E o que eu preciso? Planejamento, organização e ação para fazer com que tudo aquilo que eu me propus a fazer funcione de verdade e que eu consiga, dia após dia, realizar o que eu me comprometi, né? Então, cada pessoa vai escrever, isso aí, lembrando que isso tudo é da semana passada, então cada pessoa vai escrever aquilo que precisa, né? E eu já me coloquei à disposição de quem quiser responder esse questionário e me mandar para ver se está de acordo, eu respondo, eu ajudo vocês, mas esse aqui é o meu, só como exemplo, para que vocês possam traçar, cada uma na sua realidade, aquilo que determinam para o seu novo objetivo, né? Então, vamos lá. Depois disso, a gente tem que fazer o que a gente veio fazer hoje aqui. O que a gente veio fazer hoje aqui? Aqui eu deixei um modelinho para vocês fazerem, se vocês quiserem imprimir, né? Um modelinho desse para vocês imprimirem e fazer, se vocês não fizeram ainda, a resposta relacionada às suas metas que vocês vão traçar. Para a aula de hoje, vamos lá. Cada coisa em seu lugar. O que é cada coisa em seu lugar? Planejamento. Então, vamos organizar aquilo que vocês já escreveram e vamos planejar o que vai ser feito em cada área. Nós vamos detalhar cada pedacinho da nossa meta para realizar ela com mais precisão. Eu sempre separo em 3 áreas as minhas metas ou algum objetivo que eu tenho. Ele tem que ser separado em corpo, alma e mente. Por que esses 3 itens? Porque eu imagino a nossa vida como uma pirâmide. Então, nós somos corpo,
nós somos alma e nós somos mente. A união das três coisas, se bem detalhadas, fazem com que a gente alcance qualquer tipo de objetivo, seja ele financeiro, seja ele físico, seja ele de relacionamentos, vai depender do que cada uma quer e do que cada uma escreveu no seu papel ou ainda vai escrever. Então, eu coloquei aqui como exemplo o que eu acho que representa para mim alimentação saudável, exercício, autocuidado, hidratação ideal e sono de qualidade. Então, para mim, corpo é separado em alimentação, exercício, autocuidado, hidratação e sono. Alma é separada em meditação, silenciar fora e ouvir dentro, mantras, oração, fortalecer minha fé. Mente, leitura técnica, movimento, tempo livre, estudar e buscar novos conhecimentos. Então, para mim, a divisão de corpo relacionado ao o que eu quero na minha meta, tem esses itens. Não precisa copiar esses itens. Você vai dentro da sua meta, que cada um escreveu lá no formulário o que quer para si, escrever. Se para mim é, de repente, estudar mais, o que eu tenho que fazer com o meu corpo? É preparar o meu corpo para estar apto a estudar. Exercício conta? Sim, autocuidado também. Mas cada uma vai encontrar a equação que achar melhor dentro dos itens que vão fazer valer a pena aquilo que você determinou. Então, para cada caminho, uma rota, como a gente separou corpo, alma e mente, a gente vai fazer detalhadamente o que cada uma das coisas quer dizer. Então, para mim, alimentação saudável significa, detalhadamente, comer frutas, verdura em toda a refeição, comer legumes, evitar fritura, compras programadas, não deixar a geladeira vazia, evitar ter doces no armário, seguir o plano que a nutricionista me escreveu e bebida alcoólica somente aos finais de semana. Mais uma vez eu digo, todos os meus objetivos não são radicais, não tem restrição, já que eu gosto de tomar um vinho, uma cerveja, eu vou escolher colocá-los apenas no final de semana, em uma quantidade menor, para que eu possa atingir o meu objetivo mais rápido e para que eu não fique tão longe da minha meta. Porque, claro, se eu seguir tudo que está escrito aí, mas eu continuar ou decidir beber mais do que, por exemplo, no sábado ou no almoço de domingo, pode ser que a minha meta não seja alcançada. E aí, a culpa vai ser minha, que deixou esse desejo tomar conta e não olhou para o que queria. Exercício físico, para mim, natação, corrida, não procrastinar, porque o que acontece? A corrida, se tiver frio, você fica com preguiça de ir. Se tiver chovendo, você tem que correr na esteira. Então, tem N itens que você pode se sabotar. E eu sou uma pessoa que normal, igual vocês, que me saboto também. Então, exercício também é musculação, exercício também é andar a pé, exercício também é sair para pedalar, isso tudo para mim, tá? Yoga, quando eu não conseguir fazer nenhum dos outros itens, dentro do YouTube, pegar uma aula de yoga e fazer, e alongamento. Isso para mim é exercício físico. Autocuidado, detalhadamente, passar hidratante, hidratar o cabelo, manter as unhas feitas, secar o cabelo, que é uma coisa que eu quase nunca faço e deveria fazer mais, manter incensos ou umidificador com óleos essenciais para a casa estar sempre em harmonia, com um cheirinho gostoso, um cheirinho, de repente, intencional, com um óleo que vá melhorar meu humor, me dar mais ânimo, ou só ser um cheirinho de calma, por exemplo, lavanda, que é uma coisa que deixa a gente mais equilibrada. É tudo estratégia. Exercício do espelho e afirmações, esse eu vou contar numa próxima aula, vou ensinar vocês a fazerem também. Tem um vídeo lindo de uma menininha fazendo esse exercício, que é uma coisa que a gente acha bobo, a gente não faz, mas deveria fazer, porque na somatória, isso aí faz toda a diferença. Hidratação, para mim, o que é beber 2,5 litros a 3, que é a conta que eu fiz, né? O meu peso vezes 0,35 ou 35, meu peso vezes 35, dá igual a 2,300 e alguma coisa, 2,400 de água. Só que como eu pratico exercícios, eu tomo entre 2,5 e 3, que é o que vai fazer com que meu corpo fique saudável. Para que isso aconteça, o que eu tenho que fazer? Deixar a garrafinha de água sempre cheia, levar a garrafinha na mochila ou na bolsa, manter uma caneca ou um copo perto de mim para encher se eu precisar. Então, tudo isso são estratégias que eu escrevi, porque no momento que eu escrevo, eu determino uma rota, um trajeto. Por exemplo, se eu tiver a garrafinha na geladeira cheia, é mais fácil que eu beba, porque eu só gosto de água gelada. Então, se eu chegar na geladeira, abrir e não tiver água gelada, eu não vou tomar, porque até eu encher, até ela ficar gelada,
deixa para depois. Então, olhando aquilo que para você é importante, você detalhar o que cada parte da sua meta tem, faz com que você chegue nela muito mais fácil. Então, depois, com relação ao sono, que é o último item que era das minhas divisões sobre o corpo. Evitar luz acesas em casa após as 20 horas, não é que eu vou ficar no escuro no breu, mas eu vou deixar as luzes mais baixas ou menos luzes acesas. Deixar o celular com menos brilho, aquele modo de economia de bateria, deixa o celular com menos brilho e não ativa os hormônios que te deixam animada, agitada, então você vai começando a entrar no modo de descanso. Não usar o celular dentro do quarto, usar aquela regra de entrou no quarto, acabou o celular, porque é acho que a falha de todo mundo, né? Ir para o quarto, pegar o celular e ficar na cama, olhando o celular até que você acha que está na hora de dormir. E aí depois, para o seu corpo relaxar, para o seu corpo entrar em modo de descanso de verdade, demora muito mais do que se você tiver tido essa disciplina de não mexer, quando você decidir dormir, não mexe mais. Diminuir o volume da casa após as 21 horas, então TV num nível um pouco mais baixo, conversas num tom um pouco mais baixo, eu falo muito alto. Então, assim, passou de 9 horas aqui em casa, a gente tem que todo mundo abaixar o volume, inclusive eu, que é difícil, eu não tenho nem esse botãozinho, não veio comigo esse botão. Mas a gente tenta, vamos tentar, porque quanto menos alto estiver o barulho da minha casa, vai ser mais fácil do meu corpo entender que está no modo na hora de dormir. Sabe quando a gente é mãe ou a gente tem um bebê pequeno em casa, os médicos sempre falam, faça o bebê entender quando é dia e quando é noite. Isso serve para o adulto também. Óbvio, nós já sabemos que é dia e que é noite. Mas, quando a gente prepara a nossa casa, prepara o nosso corpo, o sono tende a ser de maior qualidade, de maior tempo, um sono saudável, aquele sono que você acorda descansado, porque o que eu escuto muita gente falar é, eu durmo e continuo cansado. Então, esse também é um motivo de eu determinar uma rotina de sono. Faço todo dia? A maioria deles. Em alguns deles eu falho, mas eu tento dar tique nesses itens todos o máximo que eu posso. Então, depois, colocar o celular em modo sono. Ao menos o meu iPhone tem uma tarefa dele que eu posso colocar meu celular no modo sono e ele não toca, ele não ativa nenhuma notificação e ele fica mais apagado. Porque é inevitável quando uma notificação vem que você faça isso para o celular, ou que você volte a atenção para aquilo que está ali. Então, eu deixo no modo sono, que é para não correr o risco dessa distração me atrapalhar. Utilizar essências calmantes, então eu sempre coloco no meu umidificador uma essência de lavanda ou balance, que são essências que levam a gente a entrar em níveis de relaxamento. Mantras ou orações, isso não tem nada a ver com religião, tá? Mantra, oração, meditação tem a ver com se acalmar, olhar para dentro, trazer para você atenção para o seu corpo, para o seu relaxamento, para aquilo que é importante depois de um dia cheio, depois de um monte de tarefas, depois de um estresse que você passou. Isso não serve só para o sono, né? Essa parte do mantra, oração, meditação, serve para o dia inteiro, mas você pode usar nesse horário que realmente vai te ajudar a ficar mais relaxado. Manter um alarme com som agradável para acordar. Esses dias, o Miguel reclamou para mim que o Henrique colocou como o alarme do celular dele, parece um alarme de roubo a banco. Quando o banco começa a ser assaltado, aqueles alarmes bem fortes, bem altos, e o Miguel não acorda no mesmo horário que o Henrique, mas está acordando porque o Henrique colocou um alarme tão agressivo, porque senão ele não acorda, que acaba acordando o irmão que dorme no mesmo quarto. Então, o som agradável, o celular longe da cama, porque se você tiver aquela mania de bater nele para dar o soneca, você tem como não fazer isso. Se você tiver que levantar para tirar o soneca, você já levantou. Aí você não precisa mais usar esse artifício de mais 10 minutos, mais 5 minutos. Quando você vê, você estava 1 hora adiantado, você está meia hora atrasado e ainda assim não terminou o que tinha que fazer. E deixar a garrafa de água do lado da minha cama, porque eu tenho sede, então se eu tiver que levantar para beber água, eu vou ficar vou despertar, né? Então a garrafa fica ali para que eu possa beber a minha água sem passar por nenhum problema de, eu tenho que até essa detalhe, né? Eu não enxergo, então eu tô sem óculos, vou ter que tatear até a cozinha, beber minha água, nisso eu já acordei. Mesma coisa ir no banheiro de madrugada, quando, né, bebendo muita água, a gente acaba indo no banheiro mais vezes. Então, quando eu vou para o banheiro de madrugada, eu vou de olho fechado. Já sei onde está tudo, porque se eu abrir o olho, se eu pegar uma luz, para eu relaxar depois vai ser mais difícil mesmo. Então, esses são os itens que eu separei como meu corpo, né, para mim,
corpo, são esses itens que eu preciso olhar com atenção. Deixei essa apresentação vazia para vocês escreverem, se vocês forem imprimir a apresentação. E aí, cada uma vai colocar o que é para você, para não ficar extenso, eu não explicar um por um, eu coloquei só alma, então, lá na primeira página tem os itens, né? Vou colocar aqui para a gente ver de novo. Então, para mim, o que é alma? A alma envolve meditação, silenciar fora, ouvir dentro, mantras, oração, fortalecer minha fé. E aí eu vou colocar esses itens, né? Meditação, o que é? É meditação guiada? Eu vou fazer meditação da minha cabeça? Vai ser no meu quarto? Vai ser na sala? Vai ser no escuro? Vai ser de manhã? Vai ser à noite? Silenciar fora para ouvir dentro. Quanto eu tenho ouvido o comentário das pessoas e não aquilo que o meu coração realmente quer dizer ou quer fazer. Mantras não precisa ser aquele até pode, se você gostar, ele é maravilhoso, mas mantras tem que ser também aquelas frases de afirmação que você repete para si mesmo todo dia. Eu sou capaz, eu sou bonita, a gente tem aquela coisa, eu vou falar eu sou bonita, você está falando para você mesmo. Por que não? Tem que falar, eu sou bonita, eu sou capaz, eu sou ágil, eu faço acontecer, eu sou uma pessoa calma. Quando a gente está nervosa, trazer o estado de calma, se você alimentar o estado de estresse, ele vai crescer. Oração, não precisa ser o Pai Nosso, Ave Maria, ou alguma oração que você saiba, pode ser uma oração que você criou. Eu tenho algumas que eu criei, que me ajudam. O fortalecer a minha fé, buscar a religião, buscar uma sintonia com o divino. Cada uma vai escolher o que quiser. Mas tem que ter alma envolvida para te dar um pouquinho mais de propósito na sua meta. Sobre mente, leitura técnica. Então, tudo aquilo que eu quero para colocar mais informação para vocês, mais conhecimento para vocês. Tudo aquilo que eu preciso aprender de novo no meu trabalho, os estudos novos que saíram, as coisas que estão em alta, o que não é mais viável dentro daquilo que todo mundo achava que era uma verdade absoluta, movimento da minha mente, manter a minha mente sempre em movimento, principalmente quando ela está estressada, agitada. E não é movimento tipo, eu preciso agitar minha mente, não. O movimento da minha mente é saber o que está acontecendo, isso para mim, tá? Isso tudo é definição do que eu criei para mim. É saber o que está acontecendo e colocar cada pedacinho no seu lugar. Tempo livre. O que é tempo livre? Eu usar do meu tempo livre para não fazer nada. Nós temos aquela coisa de não querer não fazer nada por achar que não devemos descansar. É muito da mulher achar que nós não temos o direito de parar e não fazer nada, ou de assistir uma série, ou de ler um livro bobo, ou de realmente não fazer nada. Então, o tempo livre para minha mente é essencial. E é uma coisa que eu tenho feito questão de ter, que seja 5, 10, 15 minutos, até para dar aquela aliviada. Estudar, não só as leituras técnicas, mas, por exemplo, quando eu me preparo para uma palestra, me preparo para falar com vocês, estudar e buscar novos conhecimentos, como há um ano eu busquei o espanhol, que era uma coisa que eu sempre pensei em fazer, mas não tinha iniciativa, então decidi iniciar o espanhol com 40 anos, agora em novembro faço a prova de proficiência, então, para sair já falando espanhol, algo novo que você pode buscar, que pode ser relacionado a uma língua ou alguma outra coisa. Isso tudo, lembrando, é a minha definição do que é cada item para mim quando eu vou criar a minha meta, na meta que eu coloquei aqui. Então, eu deixei espaço para que vocês preencham o que é para vocês cada área e, como já enviei no e-mail, se alguém por acaso não recebeu, eu indico sempre que a gente tenha um planner. Eu fiz o planner para vocês, então, se vocês quiserem fazer com o que eu fiz, ótimo. Se não, pode pegar um caderno, pode ser o bloco de notas, pode ser o Word do seu computador, qualquer coisa, desde que você anote. Quando a gente anota, a gente se compromete com a gente mesmo. Eu brinco que a gente tem que até que assinar. Então, fez aquela página, assina com o seu nome, se compromete com você, coloca prazo, coloca data, por menor que seja a meta, quando você se compromete, assina um contrato com você mesmo. A gente assina um contrato para tanta coisa aí, por que a gente não pode assinar um contrato com a gente mesmo? Então, aqui eu separei cada pedaço, o olhar macro do mensal, para você anotar aqueles compromissos. Eu tenho médico tal dia, ultrassom tal dia, eu tenho aniversário de alguém, eu tenho uma reunião, eu tenho que entregar um trabalho, mas eu também tenho exercício, eu também tenho mercado, eu também tenho o que eu tenho. E colocar no mês como um todo, você pode fazer um para o começo do mês, com tudo que vem para o mês, e um no final do mês, com tudo que você cumpriu do mês também. Aí vai depender do que cada uma quer. O planner mensal, que é para anotar cada início do mês. Então, o que eu tenho que fazer em agosto? Tem que fazer isso, 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 isso.
E aí detalhar as realizações para quando você olhar para trás e for conferir o seu planner, saber o que você conseguiu concluir. E se você não conseguiu, qual é o caminho que eu tenho que traçar para concluir aquilo que eu não consegui fazer? O planner diário, literalmente como o diário da adolescência, aquele que a gente escreve o que vai ser feito no dia, sempre peço para colocar horários. Então, vamos planejar o dia anterior, por exemplo, hoje eu vou planejar minha sexta. Então, amanhã eu acordo às 6, minha primeira aula é às 7, das 8 às 9 eu tenho um intervalo, das 9 às 10 eu tenho uma reunião, e assim por diante. Quando eu coloco horário no meu calendário, eu consigo visualizar onde tem espaço para fazer as minhas tarefas que eu não coloquei ali. Então, por exemplo, minhas tarefas, mercado, que horas eu vou colocar? Se eu não fiz a minha rotina com horário, eu não sei. Eu tenho que correr, ou eu tenho que ir na academia, ou eu tenho que treinar. Se eu não coloquei na minha rotina, pode ser que eu não faça. Eu tenho que comprar fruta na feira. Se eu não colocar no horário, a feira acaba e eu vou ter que ir no mercado e pagar mais caro. Então, é trabalhoso na primeira vez que a gente faz. Depois se torna um hábito que você nem pensa, você só escreve e cumpre, escreve e cumpre. E o controle de hábitos que serve para a gente colocar. Beber água, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, consegui. Não consegui na segunda e na quinta. Volto no meu planner e vejo o que aconteceu segunda e quinta que não me deixou fazer isso acontecer. Na segunda e na quinta eu fiquei com dor de cabeça, na segunda, na quinta eu tive um imprevisto. Então você vai saber que não foi de repente porque você não foi capaz, foi porque alguma coisa aconteceu e tirou você do seu planejamento. Tem uma outra aula que a gente vai fazer que vai te mostrar o que eu faço quando algo dá errado. Quando algo não sai do jeito que eu gostaria, como é que eu posso proceder? Isso é espaço para uma próxima aula, mas tem também como você prever. Vai acontecer um imprevisto, eu já sei um caminho A, B e C que eu posso tomar se esse imprevisto acontecer. Então, vou colocar meus hábitos, qualquer um que seja, se é o que você já faz, se é o que você vai fazer novo, não importa. Desde que você elenque lá, beber água, exercício, meditação, compras no mercado, fiz, não fiz. Quando você põe o xizinho lá, fica mais fácil de entender e de se sentir melhor quando faz e quando não faz, conseguir um plano novo para aquele tipo de hábito que você, de repente, não está conseguindo fazer. Então, para a gente finalizar a aula de hoje, porque a aula de hoje é rápida, porque a gente ainda está traçando a meta e olhando se a gente está no caminho certo, é um checklist que tem 7 perguntas para que a gente entenda se estou realmente no caminho certo para concluir as minhas metas. Então, o checklist é o seguinte: o que eu quero? O que eu quero? Vou responder eu. Eu quero estar na minha melhor saúde mental, espiritual e física em dezembro, no último dia de dezembro de 2023. Por que eu quero? Porque vai me fazer melhor, porque eu vou viajar e quero me sentir bem nas fotos, porque eu acho que cuidar da saúde vale a pena. Estou respondendo o meu, tá? Não vem copiar, não. Vai fazer o seu depois. Como que eu vou fazer? Vou fazer exercício, aí eu determino quantos dias por semana eu vou fazer o exercício, o que eu vou fazer, do que eu vou precisar. Exercício, vou precisar de roupa, natação vou precisar de maiô, para comer direito vou precisar de mercado, ir no mercado, para beber água vou precisar encher as garrafinhas. Quanto vai custar? Isso aí pode ser valores de dinheiro ou pode ser tempo, tá? Então, quantas horas por dia eu preciso me dedicar para que esse meu hábito funcione? Ou quanto de dinheiro eu preciso investir? Porque, por exemplo, às vezes o seu objetivo é estudar, ser um profissional mais capacitado. E aí você tem que fazer um curso. Quanto custa esse curso? Eu tenho dinheiro? Eu preciso que alguém me ajude a pagar esse curso? Eu tenho como fazer um curso gratuito agora e depois investir nesse dinheiro, nesse curso? Tudo isso, quando você escreve, fica mais fácil de visualizar. Para quando é? No meu caso, para 31 de dezembro de 2023. Então, em 31 de dezembro de 2023, eu quero estar me sentindo realizada física, mental e emocional, para que eu tenha atingido aquilo que eu decidi para mim. Depende de quem? Óbvio que essa resposta tem que vir primeiro como depende de mim, porque se eu não fizer, nada acontece. Mas é nutricionista? É alguém que vai fazer mercado para mim? É o meu marido indo fazer comigo? É os meus filhos colaborando e não comendo doce na minha frente? Isso tudo são coisas que vocês têm que detalhar, uma por uma, para que vocês possam entender se estão no caminho ou não.
De novo, o que eu quero, por que eu quero, como eu vou fazer, do que eu vou precisar, quanto vai custar, para quando, depende de quem. Essas perguntas guiam, baseado em tudo que a gente já falou na primeira aula e a parte da organização e do planejamento até agora, guiam para saber se você está no caminho. Respondendo com honestidade, com sinceridade, essas 7 perguntas, você tem como saber se está no caminho. Lia, eu preenchi tudo e eu ainda não sei se eu estou no caminho. Manda para mim, por e-mail, por mensagem, pelo WhatsApp, o que você escreveu, e eu ajudo você a organizar maneira mais orientada. Porque às vezes o que falta para a gente não é escrever a nossa meta. Às vezes a gente não acredita que aquela meta pode ser cumprida. E quando eu não acredito, não adianta. Se eu não acredito que eu vou cumprir a meta, eu nem respondo nenhum desses daí. Mas, Lia, a minha confiança está abalada. Tudo bem. A minha esteve muitas vezes. Para começar, o Foca também estive nesse lugar. A minha meta agora de melhorar minha saúde também tem a ver com eu precisar me sentir melhor internamente falando. Então, eu preciso me sentir melhor com relação a esses itens que eu coloquei. Então, se eu não consigo colocar isso em prática, eu tenho que responder isso tudo com sinceridade e arrumar meios e pedir ajuda, porque nós temos a mania de não pedir ajuda. Nós temos a mania de deixar a nossa meta, eu li isso essa semana e foi muito engraçado, porque faz muito sentido. A nossa meta, ela costuma ser o desejo de algo que a gente queira muito. Vamos imaginar, tipo, um sorvete. Eu tenho vontade de um sorvete. Se eu pensar no sorvete, eu tenho aquela sensação, ai, um sorvetinho agora, hein? Ah, mas o sorvete eu tenho que descer, eu tenho que botar uma roupa, eu tenho que descer, eu tenho que ir na padaria, eu tenho que pegar o dinheiro, eu tenho que comprar, eu tenho. Ah, como sorvete amanhã? A gente costuma fazer isso com as nossas metas também. Imaginem que as nossas metas, os nossos desejos, são todos o sorvete. O desejo do sorvete, ou se você não gosta de sorvete, o desejo do chocolate, se você não gosta de chocolate, o desejo de alguma coisa que você goste muito. Quando a gente pensa no, vontade de um chocolate, vontade de um sorvete, se eu não levantar e ir buscar esse desejo, ele não vai acontecer. A mesma coisa serve para as metas. Nós estamos fazendo a brincadeira do sorvete, do chocolate, que eu posso ir ali e comprar, mas a meta é a mesma coisa. O que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que me matricular em em uma atividade física. Vou. Eu tenho que comer melhor. Vou. Vou no nutricionista? Não. Vou seguir aquilo que eu vejo na internet. Ok. E assim eu vou traçando um dia de cada vez aquilo que eu quero para que minhas metas sejam concluídas. Basicamente, o que eu tinha para dizer hoje é isso. Porque, assim, a gente traçou a meta na primeira aula, tem agora os detalhes para a meta ser realmente concluída com sucesso, e o final, óbvio, é a gente aperfeiçoar. Então, da primeira para a segunda aula, o que a gente acrescentou? Acrescentamos o item de o detalhe de cada parte de nossa meta. Quando a gente escreve o detalhe, quando a gente consegue colocar o nosso detalhe por área, e cada área, o que eu tenho que fazer, lembra, isso vai ser feito uma vez só. No primeiro momento, eu vou montar isso, vou fazer, e depois eu vou conferindo e ajustando. Tenho dificuldade, Elia, não consigo fazer. Volto para essas perguntas aqui e respondo o que eu quero. Por que eu quero? Por que eu quero? O porquê que eu quero é muito importante. Quando eu sei o porquê, o como fica fácil. Se eu sei o porquê, o como fica fácil. Guardem essa frase. Se eu sei o porquê, o como fica fácil. Se eu não sei o porquê, eu posso encontrar? Posso. Como é que eu faço isso? Respondendo todas as perguntas que eu falei anteriormente. Escrevendo tudo aquilo que eu falei. Não tem quem não consiga traçar uma meta viável sem colocar tudo no papel, ou no planner, ou no calendário, ou no seu computador, ou no seu... Enfim, onde você achar melhor. Então, baseado nisso, eu quero que todo mundo faça essa lição de casa. Se você está aqui ao vivo, se você está vendo a aula gravada, fazer a lição de casa é muito importante para que você chegue onde você quer. Lembra, para eu chegar onde eu quero, eu tenho que traçar uma data. Aquela frase da Alice no País das Maravilhas é a melhor de todas. Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve. Então, se eu não sei quando eu quero esse resultado, eu não vou botar empenho nisso. Se eu não coloquei uma meta, uma data para terminar o meu planejamento, também não vai adiantar de nada. Então, eu determino o que eu quero, descubro por que eu quero, como é que eu vou fazer aquilo e ponho uma data. Lembra que na última aula eu disse, a data tem que ser, né? Não é nem pode ser, tem que ser metas mensais, média, grande e pequena, né?
a gente põe a média, a média não, a meta maior, que é, a minha meta é estar no melhor saúde plena lá em dezembro. Mas para eu chegar lá, então eu tenho que, de repente, em agosto, ter feito, nós temos 5 semanas em agosto. Então, eu tenho que ter feito, se eu coloquei 5 dias de exercício por semana, 5 vezes 5, 25 exercícios. Então, minha meta menor, a meta do mês, é que no final de agosto eu tenha feito 25 exercícios. E se você não fez, Lia, eu ponho um a mais no mês seguinte. Eu tenho 4 meses para minha meta. Então, o que eu não fizer no mês 1, eu vou jogar para o mês 2. Não é para você ir deixando e ir jogando para outro mês. Não fiz na primeira, faço na segunda. Não fiz na segunda, faço na terceira. Mas a meta, o ideal é que você vá olhando o seu planner para já ir encaixando e ajustando dentro daquele mês mesmo que você começou. Falei, nem respirei para falar. Quero saber, vocês entenderam? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Agora é hora de mandar a mensagem no chat, que é um balãozinho que está aqui embaixo escrito, ou me abrir o microfone, pedir a mãozinha para falar, para a gente... Lia, já tentei fazer, já comecei a fazer, não consegui, ou estou com dificuldade nessa área, ou Lia, eu tenho vergonha, não quero falar aqui, mas depois eu posso te procurar? Pode ser também. Aquela história assim, vai ficar gravado, eu não quero falar isso na frente de todo mundo, não tem problema. Pode falar comigo depois. Patrícia, quer falar? Quero. Manda ver. Esse checklist, ele está no planner ou não? Eu vou fazer uma parte. Ele vai fazer a parte. Então, você vai baixar essa... Eu vou mandar o PDF da apresentação de hoje e ele vai estar lá para que você possa preencher na sequência, né? Então, se você baixar a primeira aula e a segunda e encadernar tudo, ele vai virar um grande livro. A gente vai colocar todas as aulas como PDF para que eles virem um livrinho onde você vai olhar a meta que você traçou, o que você está fazendo todos os dias para chegar onde você quer. Então, ela não está no planner colorido, ela está na apresentação, mas segue no PDF de hoje. Tá? Alguém mais quer falar, quer perguntar, abrir o coração? O momento é agora, antes que a Rap comece a latir loucamente, porque hoje ela quer participar, acho que ela quer falar das metas dela. Comer o meu chinelo, roer o sofá, fazer xixi onde não deve, né? Mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Precisa de alguma orientação? Se não, eu vou encerrar aqui, vou parar de apresentar a tela e a gente vai fazer aquela foto que as pessoas que não vieram perderam. A gente faz a foto aqui de todo mundo que está na nossa aula. Abre a câmera, agora é hora de abrir a câmera, tá tímida até agora, tá de pijama no livro, já falei que é no livro. Então vamos lá, vamos fazer um sorriso bem lindo para nossa câmera. 3, 2, 1 e X. Aê! Beijos, meninas. Semana que vem tem mais. Acho que semana que vem não vai ser na quinta, vai ser na quarta, mas eu aviso vocês no durante. Não conseguiu participar, não tem problema. A gente pega a gravação depois e todo mundo não fica sem a aula. Pode não estar ao vivo, mas vai ficar com a aula todas juntas. Tá certo? Muito obrigada, meninas. Um beijo e até a próxima aula.